A gente sai de saúde para falar de um assunto muito importante, porque ontem o mundo se deparou com uma separação bombástica. Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt após 12 anos de união. Quem pensaria nessa possibilidade, né, Clébio? O casal tem 6 filhos. E aí, hein? Como falar isso para eles? Pois é, como explicar, por exemplo, uma separação para crianças e jovens? Para responder essas dúvidas, a gente convida agora a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, seja bem-vinda. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Obrigada. Débora, é uma situação difícil. Temos aí 2 casais que poucas pessoas pensariam numa separação. Sim. William Bonner, Fátima Bernardes. E agora Angelina Jolie e Brad Pitt. Ambos com filhos. No caso do Brad Pitt e Angelina Jolie, de idades diversas. E aí, como contar para os filhos, crianças ou adolescentes, esse momento difícil para o casal? Então, Lidiane, para nós, né, que conhecemos só da telinha, né, Brad Pitt, Angelina Jolie, Fátima Bernardes, William Bonner, a gente recebe a notícia da separação física. Mas provavelmente essa separação já tem uma pré-história aí de um desgaste aí emocional, de conflitos. Então, quando vai se contar para os filhos, provavelmente esses filhos já vivenciam pistas e sinais de que alguma coisa já não ia bem. Então, conforme a idade, os pais devem usar uma linguagem própria para que a criança entenda claramente o que está acontecendo. Claro, não precisa dar detalhes íntimos e até de situações que eles nem têm condições de entender, mas é preciso deixar muito claro o que está acontecendo e como vai ser o daqui para frente. Né? Qual é a organização, né, dessa nova forma de família agora. Independente da idade, por exemplo, seja uma criança menor ou seja um adolescente, quais são os pontos que devem ficar claros? Deve ser colocada a palavra amor, por exemplo, o amor acabou, deve ser levado em conta esses sentimentos e as razões que levaram o casal a se separar, de acordo com o caso? Então, depende da razão, né, Lidiane? Às vezes não dá para dividir isso com crianças pequenas ou até adolescentes, né? Às vezes tem questões de traição ou situações até mais delicadas. Então, é importante colocar, resgatar o que estava acontecendo, o que as crianças estavam observando, vendo. Por exemplo, de brigas no casal, que essa convivência estava difícil, né? Que cada um ali não estava feliz nessa situação e que querem, né, daqui para frente ter um outro vínculo, né, entre eles. Então, assim, eu acho que essa questão do amor, eu acho que é importante, sim, frisar de que esse amor acabou, mas o risco também, que às vezes eu fico um pouco insegura em relação a crianças menores, é que, assim, às vezes o questionamento acabou o amor entre, né, marido e mulher, mas se pode acabar o amor entre o pai e filho, né? Porque a criança, dependendo da idade, ela é muito concreta no raciocínio. E aí, às vezes, isso pode pôr em questão da criança. Então, às vezes, é a afinidade, né? Que nós escolhemos o nosso parceiro para viver. Filho, a gente não escolhe. Então, talvez ir um pouco por esse caminho, né? Falar dos sentimentos, mas de uma maneira que faça uma diferença, né? Entre o que é o amor, né, de um homem com uma mulher e o que é o amor dos pais com os filhos. Débora, pelo que você está dizendo para a gente, a intensidade de como se recebe essa notícia é diferente para cada faixa etária. Imagino que as crianças recebam de uma forma, adolescentes de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade. Como é que os pais, principalmente quando se trata de uma separação de filhos menores, onde existe toda uma briga que muitas vezes acaba envolvendo as crianças por guarda, como será dividido o tempo dos pais com os filhos, como é que eles devem, qual é o cuidado que os pais devem ter nesse momento, enquanto se discute essa questão, para que os filhos não sejam afetados psicologicamente, né? Então, acho que assim, as crianças, a questão do sofrimento pode acontecer em qualquer idade ou também de uma situação de alívio. Então, a separação, cada criança vai sentir dentro da sua maneira e também como ela vai ver a reação dos pais. Porque às vezes é uma separação consensual, os dois chegaram a essa conclusão, estão bem resolvidos, é muito mais tranquilo de passar, né, essa sensação para os filhos. Quando um está mais magoado, ou se sente traído, ou não está bem resolvido, não gostaria de que estivesse acontecendo isso, às vezes é mais difícil também passar para os filhos de uma maneira mais tranquila. Então, assim, para cada faixa etária, então, assim, em relação ao sofrimento, pode ter ou não. Claro que uma tristeza sempre vai ter, porque é uma mudança, mas eu acho que o mais importante é mostrar para eles que eles não têm culpa disso, porque muitas vezes, dependendo da faixa etária, a criança entende que algo que ela fez causou essa separação. Mostrar para essa criança que como é que vai ser agora a dinâmica da família, como é que vão ser as visitas, eu tenho a impressão que aí, nesse momento,
momento que mora todo o problema, né? É a fase emblemática. Porque até a separação, quando os corpos se separam efetivamente de espaço físico, então o pai vai embora ou a mãe sai de casa com os filhos, eu acho que é aí que a criança encara o impacto da separação. Acho que nesse momento o cuidado deve ser maior, né? Exatamente, porque é aí que cai. Os pequenininhos, por exemplo, só vão entender que se separou na ausência, né, de um dos pais. E por mais que se fale, ele só vai entender no dia a dia. Então, como esse pai ou essa mãe que saiu de casa vai se mostrar presente na ausência, né? Ou, por mais que tenha guarda compartilhada, né, os dias e semanas e meses, para a criança, ela não tem essa noção de tempo. E quem deve dar a notícia aos filhos e em qual momento? Porque nós, às vezes, no cotidiano, vemos aí casais que brigam, inclusive, na frente dos filhos, e aí um decide que vai se separar, o outro não aceitou ainda essa notícia, esse fato, e aí o que decidiu se separar resolve tomar a frente e falar, olha, para os filhos, em pouco tempo, mamãe e papai devem se separar, mas qual é o momento e quem deve informar isso para as crianças? Então, quem deve informar são os pais. E dentro de uma situação em que seja consensual, em que a decisão se formalizou. Porque se fica só naquela impulsividade de dizer, no momento de briga e de conflito, estamos nos separando e no dia seguinte não estão mais, quer dizer, cria uma ansiedade de que é uma bomba relógio. A qualquer momento algo vai explodir, mas que não está claro ainda que é uma certeza. Então, a partir do momento que foi decidido, é consensual, aí pai e mãe sentam e informam essa situação para os filhos, resgatando né, o que talvez eles já tenham vivenciado nesse processo de separação aí emocional e psicológica aí do casal, né? Débora, nessa hora sempre há ingerência, tentativa de interferência de pais dos pais, então os avós das crianças, ou tios, ou padrinhos, madrinhas, tentam de alguma forma acolher ou minimizar o sofrimento. Essas pessoas mais ajudam ou mais atrapalham, ou qual é a forma delas se aproximarem das crianças para tentar levar aquele abraço que vai acolher nesse momento de divisão familiar? Qual é a forma correta dessa aproximação? Então, essa rede familiar é super importante, né? Porque faz com que mostre para essa criança de que a família continua. É porque esse vínculo, né, entre os pais, mesmo separados, quando se tem filhos, vai ser para o resto da vida. Eles não precisam ser amigos, bom que sejam, né? Seria muito bom que conseguissem chegar nesse nível de amizade, mas vão ter que se relacionar bem. Então, que essa rede familiar possa acolher, mas tomando cuidado de não jogar a criança, né, tomar as dores de cada parte da família. Por falar em tomar dores, é muito comum, e isso em famílias completamente normais, nesse momento de extrema emoção, a parte que não concorda, por exemplo, com a separação, no caso eu vou colocar aí como um pai e uma mãe com uma criança aí no meio. O pai utilizar e usar essa criança como uma moeda de troca ou ainda colocar coisas ali, por exemplo, olha, a mamãe quer que o papai suma, o papai não vai mais voltar. Acontece e muito no dia a dia das pessoas. Quando acontece esse tipo de situação, com outras colocações, inclusive, como a outra parte pode neutralizar ou tentar proteger os filhos desse bombardeio, muitas vezes falso. É difícil, né, Lidiane? Porque se coloca a criança num lugar que não é própria para essa, né, fase da infância dela. Muitas vezes lugar de chantagem, né, um lugar de leve trás. Então, é importante que se consiga estabelecer um nível de comunicação entre o ex-marido ou a ex-mulher, até em um ambiente separado, né, não na frente das crianças, mas que se consiga conversar e tentar mostrar o quanto que isso é prejudicial à criança. Quer dizer, ele está tentando atingir, né, o ex-parceiro, mas na verdade isso vai causar muitos conflitos para essa criança, até a sensação de que de tomar partido, né, de que se ela ama a mãe, ela deixa de, né, ela deixa de amar. Tem uma sensação de traição, né? Se eu amo um, eu tô traindo o outro que está magoado. Então é muito complicado. Então, né? E se for tão difícil, buscar alguma forma de mediação através de um profissional. Tá ótimo, Débora. Realmente, os ânimos nesse momento ficam exaltados e aí a melhor conduta realmente é o bom senso e o respeito, principalmente à criança que está ali, que não tem culpa de estar no meio daquela situação. Os adultos devem se resolver de uma forma civilizada, Exatamente. Né? Débora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais, Débora. Obrigado.